Olá, meu nome é André Dourado e a gente vai conversar um pouquinho sobre um monte de coisas que vem acontecendo na minha vida. Eu passei um tempo afastado, envolvido em um monte de projetos e nos últimos anos eu resolvi voltar a desenvolver projetos próprios. E nesse tempo que eu voltei, logicamente, como todos nós desenvolvedores, eu voltei trabalhando com IA. Então eu venho trabalhando nisso já há algum tempo e nos últimos 5 meses eu venho trabalhando ativamente com isso e venho vendo o mercado, eu venho olhando e a coisa mais engraçada é quando você olha para todo mundo e todo mundo é um especialista. Todo mundo é um especialista. E você é o único cara que ainda está no tutorial básico. Por coincidência, essa semana eu li um artigo muito interessante de uma moça chamada Helena Werner. E o que é engraçado é que a sensação dela é a mesma. Essa minha frase, ela foi roubada dela. Na verdade, ela escreveu um artigo onde ela fala exatamente isso. Para todo mundo que você conversa, todo mundo é especialista em IA. E você é cheio de dúvidas, cheio de problemas. Eu tenho muitos problemas com o Cloud Code. Eu amo o Cloud Code. Na verdade, hoje eu nem sei mais como seria a minha vida, eu nem sei como é que eu vou trabalhar se um dia isso sumir do mapa. Mas o engraçado é porque sempre há alguém muito mais especialista que você. E aí você fala algumas dificuldades que você tem no seu dia a dia, a pessoa olha para você, engraçado, comigo isso não acontece. E aí eu fico pensando, cara, será que o meu Cloud Code tem algum problema? Será que o meu veio com problema? Porque o das outras pessoas parece que tudo funciona. Só que não é bem verdade. O artigo da Helena, ela fala exatamente isso, que nada passa de um teatro. Então as pessoas falam das coisas boas que acontecem, mas esquecem de falar também das falhas, dos problemas, dos percalços que acontecem. Eu voltei em 2022 a pensar em outros projetos. E eu voltei exatamente naquela época em que estava se falando de microsas, especialmente o Bruno Okamoto. Então o Bruno Okamoto que trouxe esse assunto à baila no Brasil, ele assumiu isso e desenvolveu muito lindamente durante os anos em que ele tocava exatamente nesse assunto. Tudo bem, passou a parte do microsas, até porque o Bruno Okamoto, ele fez uma parceria lá com o Rony Meisler da Reserva, e aí eles começaram a trabalhar com o OpenClaw. Aí o OpenClaw, ele começou também a meio cair em desuso. Não estou dizendo que não tem mais uso, mas aí veio também o Hermes. Então hoje o Hermes, eu acho, pela independência que ele tem, pela autonomia que ele tem, talvez ele seja uma opção ainda mais interessante do que o OpenClaw. Ok, o que isso mostra pra gente? Mostra pra gente que tudo isso são ondas. Então as ondas, elas sempre acontecem. Eu estou há muito tempo nisso e para mim é só a reedição de uma série de ondas. Ondas para a parte de aplicação, onda para a parte de desenvolvimento. Então é engraçado você ver, até antes do microsas, ou em conjunto com o microsas, veio o N8N. Então esses sobe e desces, se a gente olhar um gráfico, por exemplo, do Google Trends, a gente vai ver que isso acontece com absolutamente tudo. Se eu for para trás ainda, então eu vou ver muito mais coisa acontecendo. Hoje com IA, as pessoas comparam muito com o nascimento das planilhas eletrônicas. Eu estava lá, então eu digo, realmente tem muita semelhança. A diferença é que uma planilha eletrônica não tinha inteligência que tem uma LLM. Hoje, você pode construir a sua aplicação. Você pode escrever do jeito que você quiser. Você pode pegar um Cloud Code e você vai fazer um código com nível de qualidade muito bom. Só que muitas vezes a gente pensa, cara, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo, mas também tem problemas. Outro dia eu estava mostrando um artigo para um amigo e ele mostrou para um amigo deles. E o meu artigo ele falava sobre alucinação de LLMs. E aí ele falou, não, mas isso não acontece mais. Aí vem mais uma vez o artigo da Helena na minha cabeça. Realmente não acontece mais. Isso faz parte do modelo, não tem como isso não acontecer mais. Isso sempre acontecerá. Ele trabalha em cima de uma base probabilística. Então ele faz lá, ele escolhe quais são as melhores respostas, ele joga o dado e o número que der é esse artigo que ele vai mostrar ou essa linha que ele vai mostrar e mostra pra gente. Então nenhuma resposta vai ser
provavelmente a mesma resposta, porque ele sempre vai fazer os arranjos probabilísticos dele e nos dar a melhor resposta que vai atender a nossa pergunta. E se a gente perguntar bem, a gente vai ter uma resposta mais precisa. Se a gente perguntar mal, a gente vai ter uma resposta porca. Para quem desenvolve sistemas, essa probabilística, ela é um problema, porque eu tenho que entregar coisas que sejam sempre parecidas. Porque se eu der uma tela para um usuário e essa tela for muito diferente de uma outra tela da aplicação que ele está usando, a experiência do usuário não vai ser uma experiência boa. Ah, mas então vamos pegar coisas velhas e vamos trazer para cá com um novo nome. Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas aí veio o tal do Spec Driven Development. Ah, muito legal. Então o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai escrever agora um texto quilométrico, vamos colocar todas as especificações, vamos criar outras coisas muito legais que chamam skills, vamos mandar rodar e vai rodar que é uma beleza e vai fazer tudo sempre do jeito que a gente quer. Não é verdade. As LLMs, elas têm, exatamente por serem probabilísticas, elas podem decidir simplesmente ignorar o que você está dizendo. Ela pode simplesmente dizer, vou tomar outra decisão. Eu tenho o costume de conversar com o meu Claude Code. E muitas vezes ele chega para mim e diz assim, cara, eu pergunto, você não viu isso lá no seu Claude.md? Vamos lá, Claude.md é o arquivo principal para quem trabalha com Claude Code. É lá que você vai dizer o que seriam as suas regras pétreas. Ali são as regras que não vão mudar. São regras que você definiu e ele teria que seguir. Então, eu tenho diversas ocasiões que ele diz, estava lá no Claude.md, mas eu tomei essa decisão. Eu escolhi, porque eu achei melhor. Eu tomei outra direção. Isso é muito interessante, mas é péssimo para a gente. Porque um leigo ou uma pessoa que está construindo lá o SaaS ou o micro-SaaS ou a startup do futuro, ele está ali tentando construir com o que ele conhece a melhor aplicação para ele poder provar isso, talvez conseguir um financiamento, talvez ele conseguir que alguém pague para que aquilo saia do papel. E a melhor forma é você construir realmente alguma coisa útil. Mas nem sempre isso vai sair do jeito que você espera. E principalmente, isso lá na frente pode dar muita dor de cabeça. Porque as IAs também, as LLMs, elas não prestam atenção para o contexto como um todo, contexto da sua aplicação. Ela olha o que você pediu para ela fazer. Se aquilo vai impactar em alguma outra coisa, ele também ignora. Então é muito complicado você trabalhar nessa situação e, na minha visão, o máximo que a gente puder, a gente tem que tornar o nosso relacionamento com as IAs o mais não probabilístico possível, o mais determinístico possível. Existem os geradores de código. Por que eu não uso um gerador de código? Ah, porque se eu tenho a inteligência da IA, é verdade. E isso é muito importante quando você precisa de inteligência. Mas quando você está fazendo um CRUD, você não precisa de inteligência. Aquilo vai se repetir por telas, telas e telas. E a melhor forma de você garantir que a tela vai ter a mesma experiência do usuário é você usar um template. E o código também pode ser usado como template. Então isso facilita muito com que você nasça a sua aplicação da melhor forma, que é a forma determinística. Ah, mas eu não vou usar o IA para nada. Vai sim, porque é nobre, porque interessa. Eu vou entregar um CRUD, eu vou entregar um admin, então eu vou entregar para você um menu de opções, ou posso colocar ainda um gerenciamento de perfis, de acesso, eu posso colocar um gateway de pagamento, são coisas que são de prateleira. Isso você tem como colocar num template e gerar isso. Isso você gera em minutos ou em segundos, dependendo do tamanho da aplicação. E você vai ter uma base, que isso sim você vai ter uma base firme e sólida. E eu passei nesses últimos 5 meses fazendo exatamente isso. Então eu criei uma aplicação que chama Click MVP. Então o Click MVP, ele é exatamente isso. Ele é o gerador de código baseado em template. E eu vou ficar muito feliz
se vocês testarem essa aplicação. É uma aplicação que ela vem sendo pensada há muitos anos, mas efetivamente implementada nos últimos 5 meses com o uso intensivo de Claude Code. E o Claude foi nesses 5 meses que eu apanhei muito e eu aprendi muito a lidar com ele. E eu tenho muita coisa para falar sobre essas experiências, mas isso é para outros vídeos. Então vou colocar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo do Clique MVP e vai ser um prazer se você testar, se você validar e até se você quiser usar por mais tempo, você vai poder testar durante 7 dias sem colocar cartão de crédito. Então você pode fazer a aplicação que você quiser. Pode ser que você nem precise mais dele, mas se você já fizer a aplicação e você colocar um comentário aqui, ele está ainda em meio de lançamento, então logicamente pode ter um erro ou outro e eu vou ficar muito feliz de ajustar esse erro junto com você. Então muito obrigado por você estar comigo até agora. Eu peço mais uma vez que você assine o canal, que você clique lá no sininho para você receber uma notificação quando eu fizer um novo vídeo. Eu agradeço muito e até o próximo. Tchau!